A carreira dos sonhos ou uma opção mais viável? Universitários falam sobre a constante busca por aprovação em um curso. Estudantes contam quais são as principais vantagens e os desafios de encarar duas graduações ao mesmo tempo. Suspeita de fraude no Enem ainda gera polêmica e possível anulação das questões. Medicina lidera novamente o ranking de vagas mais disputadas na UFMG. Bom dia, está no ar o programa Jornada Universitária. Em 2012, mais de 62 mil pessoas se inscreveram para o vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais. Os candidatos competem pela chance de preencher cerca de 6.600 vagas em 76 cursos da universidade. Desse número, cerca de 900 pessoas vão participar como treineiros. A assessoria da universidade informou que os cursos mais concorridos são Medicina, Engenharia Química, Comunicação Social, Engenharia Civil e Biomedicina. Para o primeiro da lista, a relação é de 50 candidatos por vaga. Quem prestou o vestibular para a PUC Minas já pode conferir o gabarito oficial das provas no site da universidade. Estudantes de todo o Brasil fizeram as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em outubro deste ano. Para quem perdeu o prazo de inscrição ou acha que não foi bem nas questões, ainda restam alternativas que podem ser a porta de entrada para a universidade. Para cursar o ensino superior, em universidades públicas ou privadas, é preciso se preparar para os processos de seleção. Além do vestibular tradicional, existem 3 formas principais de acesso. Por meio do Enem, o aluno pode ingressar em algumas universidades com a nota do exame, que já substituiu o vestibular em muitas instituições. Com a nota obtida no teste, alunos do Brasil inteiro também têm a opção de se inscrever no SISU, o Sistema de Seleção Unificada criado pelo Ministério da Educação. O candidato faz a prova e depois pode escolher entre as universidades participantes de todo o país de acordo com a pontuação. Ainda com a nota do Enem, o estudante que cursou o ensino médio em escola pública ou foi bolsista integral e tiver renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa, pode se inscrever no ProUni. O programa oferece bolsas em universidades privadas. No segundo semestre deste ano, mais de 11 mil bolsas totais ou parciais foram ofertadas somente em Minas. A escolha por um curso de graduação não é uma decisão fácil e, para muitos estudantes, as dúvidas sobre a profissão escolhida permanecem ao longo do curso. A solução, encontrada por vários universitários, é procurar outra formação que possa complementar a primeira carreira. Veja na reportagem. O sonho de ingressar em uma universidade é algo comum entre jovens que terminam o ensino médio. Porém, a escolha do curso muitas vezes pode adiar a realização desse sonho. Há 8 anos tentando ingressar na faculdade de medicina, o estudante Kênio Lopes não desiste. Ele, que até hoje estuda para o vestibular, conseguiu uma bolsa do ProUni para engenharia elétrica, mas afirma que não vai parar de lutar pela aprovação no curso sonhado. Olha, a engenharia é uma área muito boa, uma área que está muito aquecida, só que o meu sonho mesmo é ser médico, então assim, eu não vou desistir, eu vou lutar, estou fazendo vestibular, eu estou fazendo mesmo a engenharia só para entrar no curso superior e desestressar um pouquinho mesmo. A estudante Bárbara Matos apenas adiou a vontade de ser médica. Cursando o 3º período de odontologia, ela pretende concluir este curso e logo após prestar vestibular para o que sempre quis, a medicina. Eu ainda quero medicina por vontade, assim, não de dinheiro, vamos dizer assim também, mas é uma realização. Então, como eu vou formar com 22 anos, eu quero tentar medicina depois que eu já estiver formado. Nem sempre a escolha do candidato está relacionada à vocação. Em alguns casos, status, salário e as possibilidades do mercado de trabalho são fatores que pesam na escolha do candidato. Há 25 anos acompanhando vestibulandos, a professora Barjut Bacha acredita que é importante que os candidatos façam uma avaliação sobre os reais motivos que os levam a persistir em uma escolha. Eu acho que as escolhas podem e devem ser repensadas de uma maneira bacana, de uma maneira legal, sem ferir a sensibilidade do aluno. A também bolsista Ludmila Germano ingressou na área de saúde e hoje, apesar de não cursar medicina, como era seu desejo inicial, se sente realizada com a profissão escolhida. Eu coloquei no ProUni para odontologia, aí como eu consegui a bolsa, eu vim
A professora Barjucci incentiva seus alunos a buscarem os seus sonhos. Gostaria de lembrar, não uma mensagem, mas um dizer do Guimarães Rosa, que a vida ela é feita de altos e baixos, que ela é feita de um esquenta e um esfria, mas o que ela cobra da gente mesmo é coragem. Vou fazer o vestibular desse ano e se eu passar em medicina, eu vou largar tudo e vou fazer medicina. Em instantes, você vai aprender formas simples de se preparar para o vestibular. Daqui a pouco, depois do intervalo. Mesmo sem saber o resultado do Enem, já é preciso se preparar para as provas da segunda etapa do vestibular da UFMG. Os candidatos devem ficar atentos às datas. As provas abertas serão realizadas entre os dias 3 e 6 de janeiro. Os resultados da primeira etapa e os locais de realização dos exames, no entanto, ainda não foram divulgados pela instituição. Se você for um dos aprovados para a segunda fase, não se esqueça de levar para o dia da prova o comprovante de inscrição, carteira de identidade, caneta azul ou preta, lápis ou lapiseira e borracha. Lembre-se também de chegar com alguns minutos de antecedência. Para se dar bem no vestibular, é preciso estar não só com a mente, mas com o físico preparado. Alguns cuidados básicos com a alimentação, por exemplo, podem ajudar o candidato e fazer a diferença na hora da prova. Para quem vai fazer as provas do vestibular 2012, uma boa noite de sono e alimentação saudável são algumas recomendações. Comidas leves como frutas, sucos e sanduíches naturais devem entrar no cardápio. Já frituras e refeições gordurosas precisam ser evitadas. Uma boa dica é não tentar revisar todo o conteúdo na véspera. Isso pode acabar confundindo o aluno e aumentar o estresse. Não se esqueça que o lazer é importante para aliviar a tensão. Procure relaxar, praticar atividades físicas e se divertir com os amigos. O mercado de trabalho exige profissionais cada vez mais qualificados. Pensando nisso, alguns estudantes optam por fazer 2 cursos de graduação ao mesmo tempo. A tarefa é cansativa, mas pode ser muito gratificante. No Brasil, ingressar na universidade já é uma realidade de muita gente. Mas alguns alunos optam por cursar não só uma graduação, mas 2 cursos superiores ao mesmo tempo. Para isso, disposição apenas não basta. Disciplina e organização são alguns dos pré-requisitos para quem quer ingressar nessa dupla jornada universitária. Com uma rotina bastante puxada, Júlia Leri, estudante de jornalismo e história, aproveita as brechas para colocar em dia as atividades das 2 faculdades e também para descansar. Apesar do esforço dobrado, ela não se arrepende da escolha que fez. O básico da minha rotina, primeiro eu venho para a PUC, passo a manhã aqui, almoço por aqui, vou para o estágio na TV Horizonte e da TV Horizonte eu vou direto para a FMG para aula. Depois vou para casa, eu fico mais ou menos das 7 até as 11 fora de casa. Eu ando até com cobertor e travesseiro dentro do carro para poder dormir. Porque eu largo meu estágio aqui às 5 horas da tarde, a aula na UFMG só começa às 7 da noite. Então, normalmente, chego lá assim antes das 6 e deito no banco do carro e durmo até a hora da aula. Então, fica corrido, mas dá, no final sempre dá. Durante 2 anos e meio, o estudante Alfredo Guerra conciliou os cursos de Publicidade e Administração. A tarefa não foi das mais fáceis. Por enquanto, a carreira na administração vai esperar um pouco mais. Quando eu comecei a fazer estágio, que eu estudava na parte da manhã, à noite eu também estudava, e eu comecei a fazer estágio no período da tarde. E começou a ficar puxado, conciliar todas as coisas, e aí eu resolvi trancar o curso de administração
para poder dedicar melhor o curso de publicidade. A falta de identificação com o estágio na área de relações internacionais foi fundamental para que Vanessa Morato buscasse novos ares no curso de Direito. Eu cheguei a fazer estágio na área de Relações Internacionais e Comércio Exterior, só que eu não me identifiquei muito com esse estágio. Então eu tentei pegar pela área do direito, que eu me identifico, além de me identificar muito com o direito internacional público, eu acho um curso que complementa, né, como se fosse um casamento para o meu curso mesmo de Relações Internacionais, e eu acho que eu posso ter um futuro bom com ele, eu posso usufruir do curso. Para conseguir acompanhar a rotina, Vanessa abriu mão de cursos complementares importantes na sua formação acadêmica, como as aulas de línguas. Mas ela pretende retomar as atividades assim que terminar o curso de Relações Internacionais. Deixei de fazer cursos de idiomas, que é essencial para o meu curso, igual eu fiz semestre passado, eu fazia francês, eu deixei de fazer, mas eu pretendo retomar semestre que vem, sendo muito válido. A gente tem que batalhar hoje para colher os frutos no futuro. Provas de vestibular e ingresso na vida universitária podem vir acompanhadas de muitas dúvidas e incertezas. Não é mesmo, Sara? É isso mesmo, Daniela. E é sobre esse assunto que vamos conversar agora com o psicólogo Rogério Nifinegger, ex-professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom dia, Rogério. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Professor, nesse universo competitivo, que é o vestibular, é comum encontrar estudantes que permanecem longos anos tentando passar no curso escolhido. Às vezes, o esforço é recompensado, às vezes não. Como mostramos na reportagem, outros estudantes desistem, mesmo que momentaneamente. Como você vê as tentativas permanentes e a desistência por cansaço desses pré-vestibulandos? Bom, isso vai nos remeter à vida escolar pregressa do estudante, às suas condições de personalidade, seus interesses, suas habilidades. Geralmente, há uma avaliação pouco realista dessas condições, o que vai levar a pessoa a ter mais dificuldades no vestibular. Rogério, em relação aos universitários que fazem 2 cursos simultaneamente, você acredita que esse tipo de prática é bem conciliada pelos estudantes ou essa consequência da vida dupla pode ser prejudicial? Tem 2 alternativas. Pode ser positivo, isso, se o segundo curso for afim do primeiro, tiver relação com o primeiro. E o estudante vai ter que regular a velocidade em um e outro. Se ele fizer 2 cursos completamente diferentes, em áreas diferentes, o resultado não vai ser bom. Professor, o que leva o estudante a ter um prognóstico favorável tanto no vestibular quanto na vida profissional? Bom, essa é uma pergunta interessante, porque o prognóstico favorável vai depender do tempo anterior, da escolaridade, dos interesses, das habilidades. Se a pessoa avaliar isso corretamente, né, ela vai ter boas possibilidades de fazer uma escolha coerente com esse conjunto de fatores. Por exemplo, se ela tiver dificuldades escolares em determinadas matérias e for tentar um vestibular onde essas matérias são mais exigidas, certamente ela vai ter dificuldade. Então, se ela observar isso corretamente, as chances aumentam. Certo. Rogério, e quais são as dicas fundamentais para quem está passando pela ansiedade agora, né, antes dos testes? 2 dicas. As 3, estar bem preparado, relaxar e dormir na noite anterior, porque é uma informação para vocês, o sono ajuda a recuperação da memória. Uhum. Muito obrigada pela entrevista, Rogério. Obrigada, Bom prazer. Rogério. As provas do Enem, realizadas nos dias 23 e 24 de outubro, estão sendo alvo de uma batalha judicial em que se discute a anulação de 14 questões do exame. Quem dá as últimas notícias sobre o caso é a repórter Silvia Volpini. É isso mesmo, Daniela. A Justiça brasileira ainda não tem uma solução definitiva para os conflitos envolvendo um possível vazamento em 14 questões do Exame Nacional do Ensino Médio.
No dia 16 de novembro, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Pernambuco, manteve as questões anuladas apenas para os alunos do Colégio de Fortaleza, que supostamente tiveram acesso antecipado às provas do Enem. O Ministério Público Federal, no entanto, afirmou que vai entrar com recurso contra a decisão da Justiça de Pernambuco, pedindo para que as questões sejam anuladas para todos os 4 milhões de candidatos do Enem. Na última sexta-feira, a Polícia Federal pediu que a conclusão do inquérito que investiga o caso seja adiada em mais 30 dias, para que mais envolvidos possam prestar seus depoimentos. O caso teve início no dia 26 de outubro, quando alunos do Colégio Cristos de Fortaleza confirmaram que receberam um material que continha questões parecidas ou até mesmo idênticas àquelas que caíram na prova do Enem. A diretoria da escola afirmou que os simulados aplicados aos alunos fazem parte de um banco de dados que é fornecido por ex-alunos e até professores da escola que podem sim ter participado do pré-teste. O INEP ainda não se pronunciou sobre um possível adiamento na divulgação dos resultados do Enem, que está prevista para o dia 4 de janeiro. É com vocês aí no estúdio. E uma última notícia. A Universidade Federal de Juiz de Fora anunciou que vai acabar com o vestibular como forma de seleção a partir do ano que vem. O Conselho de Graduação da Universidade decidiu que 70% das vagas serão preenchidas por estudantes que fizeram o Enem e que se inscreveram no Sistema de Seleção Unificado, o SISU. Os outros 30% das vagas continuarão sendo destinados aos alunos participantes do Programa de Ingresso Seletivo Misto, em que o estudante participa de 3 avaliações seriadas aplicadas ao final de cada série do ensino médio. O programa Jornada Universitária está chegando ao fim. Até a próxima. Bom dia. Bom dia. Anos 60, e o Nirvana retoma isso na década de 90, ele foi o principal caminho para a explosão do consumo. Ele chega a negar exatamente uma lógica estrutural de consumo. A rebeldia do Hendrix, né?